Oi, gente, tudo bem? Hoje nós vamos explorar o temperamento fleumático. Você sabia que eles têm desafios únicos? Se você é um fleumático, qual que é a sua maior dificuldade? O que mais pega para você? Prepare-se para conhecer os altos e baixos dos fleumáticos. Então, aproveita já que você está aqui. Compartilha com os amigos, curte, chama os amigos para assistir, porque hoje no Intencionais Podcasts a gente vai falar dos fleumáticos. Ô, povo Lindo do meu Deus, né? Aquela pessoa que tá tudo bem, ó. O paz e amor de Deus, né? É o temperamento mais tranquilo que tem. Quando a gente falou sobre as características de todos os temperamentos, eu brinquei que o fleumático é aquela tartaruga do Nemo, né? Porque é muito de boa, vive muito tempo de boa. E é bom, né? Como é bom ser fleumático, gente? Porque cada um tem seu tempo, né? E quando a gente traz para o nosso dia a dia, a gente só consegue ver características boas. Ah, porque é uma pessoa aparentemente tranquila, é uma pessoa que não tem muito altos e baixos, é uma pessoa mais centrada, é um temperamento úmido e frio. Então é um temperamento que ele não vai marcar se alguém fizer alguma coisa, é muito parecido com o sanguíneo nesse momento, né? Nessa fase, porque não vai sofrer, não vai ter muitos traumas, né? Mas por outro lado, ele tem um tempo muito grande. Então eu brinco, né, que a palavra de Deus, lembra como eu falei que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus? Então com certeza o fleumático, que é a água, ele faz o quê? Ele contorna os problemas. Isso é muito bom, né, gente? A gente saber contornar os problemas. Diferente do colérico, que quer bater em cima, quer brigar e tal. O fleumático, ele não, ele tende a contornar os problemas. Mas aí se torna uma pessoa também, muitas vezes, muito retraída, porque fala, ai, sabe aquele tipo de pessoa, eu tenho preguiça de brigar. É o fleumático. O fleumático, ele tem preguiça de discutir. E muitas vezes a gente precisa, né, dessas discussões. A gente precisa entender que a gente precisa discordar. Eu brinco, eu falo que eu amo uma boa briga. Sabe por quê, gente? Porque o problema não é você discutir, você discordar do outro. Isso não é o problema. O problema é como você sai dessa briga. O problema é como você ouviu o outro e você aceitou a diferença dele, né? E aí com o fleumático a gente tem um problema porque ele não fala e precisa falar. E aí as pessoas falam, não, o casal não pode brigar e tal, mas somos pessoas diferentes. Ó que engraçado. Somos pessoas diferentes, com temperamentos diferentes, criados por famílias diferentes. Então a nossa região, a nossa cultura, o nosso sexo, tudo é muito diferente. Então é impossível não haver conflitos. Mas os conflitos, quando eles são bem discutidos, quando eles são bem resolvidos, faz com que a gente cresça. Isso é muito importante. Então a minha dica para o fleumático é aprenda a discutir. Sabe, aprenda a dizer o que você não gosta, a conversar sobre todas as coisas que você deseja, porque a gente precisa lidar com esses conflitos. Os conflitos, eles nos fazem crescer. A gente às vezes se engana, né, com o temperamento tranquilo do fleumático, que ele fica de boa, que ele não reclama, mas existem algumas coisas que a gente precisa passar por cima disso, porque se a pessoa não fala nunca, o dia que estoura, chuta o balde. Sabe aquela gotinha? Tim, 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 que fica pingando? E aí se a pessoa não resolve aquilo, chega um dia que ele chuta o balde. Então não é o ideal. O ideal é que a gente possa realmente distribuir essas coisas que nos agradam, que nos desagradam durante o nosso período. E tá tudo bem, porque a gente é diferente, sabe? Eu costumo dizer que quando Deus criou os temperamentos, é a multiforme graça de Deus. E o que é a multiforme graça de Deus? É tudo isso, tudo muito diferente. Ontem eu tava com uma pessoa
E ele falou pra mim assim, Aline, eu tô achando demais os vídeos e tal, e eu me identifico como um sanguíneo. E, você é engraçada, você fala das coisas e eu fico rindo de mim. Mas é isso, né? Nós somos isso, nós somos esses temperos, né? E cada um com a sua característica. E o tempero fleumático diante de Jesus Cristo, ele é realmente compreendido com uma natureza tranquila. Ele reflete, gente, a serenidade do Espírito Santo, a tranquilidade, né? Nos temperamentos a gente fala que cada um tem uma característica. A água é muito isso. Ela pode ser algo que contorne, algo que venha matar a sede, como ela pode ser um tsunami, como ela pode ser assim, essas torrentes de água. Então, por isso que a gente precisa tomar cuidado com a quantidade de informação que a gente guarda, né? Porque a gente precisa de um copo, de um recipiente. O fleumático, ele é, né, esse vaso. E esse vaso, ele precisa esvaziar, porque senão uma hora ele transborda. E Jesus, ele sempre foi manso, ele sempre foi humilde. Então, se eu posso dizer que essa característica do fleumático é a humildade e a mansidão. Isso é muito bom. Vocês lembram quando foram avisar Jesus que Lázaro estava doente? Jesus, corre que Lázaro está doente. O que Jesus fez? Eu já vou. Primeiro eu vou resolver esses problemas aqui. E ele continuou o percurso dele. E aí a gente pode olhar assim, nossa, Jesus não se importou com Lázaro, ele foi negligente, ele foi, né, sabe? Não, porque ali era o temperamento fleumático, manso, sereno de Jesus. E aí chegaram de novo, Jesus, corre que Lázaro tá morrendo. Jesus falou, não, eu vou seguir o meu fluxo. E quando ele chegou lá, as duas irmãs, por mais que cada uma tinha um temperamento, por mais que cada uma tinha uma característica, quando ele encontrou Marta, Marta falou, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E aí quando ele encontrou Maria, ela falou, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Então, se fosse um fleumático, poxa, atrasei. Imagina um Jesus como um fleumático, pensando. Atrasei, demorei, não cheguei em tempo, matei o meu amigo. Mas Jesus é Jesus, né, minha gente? E ele sabia de todas as coisas, mas ele não atrapalhou, ele não atropelou a programação dele. E o fleumático é muito isso, ele tem aquela programação dele muito bem estabelecida. E assim, é tudo muito gradual pro fleumático. O fleumático não é o tipo de pessoa que você vai dar alguma coisa para ele fazer, ele vai correr, vai fazer. Não, é no tempo dele, ele vai estudar, ele vai tentar entender, principalmente na vida cristã. O fleumático é o tipo de pessoa que ele vai conhecer o Senhor aos poucos mesmo. Ele não vai ser aquela pessoa que vai para... Não, ele vai ser paz e amor. Um texto que eu acredito que o fleumático pode estudar, e assim, a cara dele, gente, é Eclesiastes. Há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Então, se a gente vier aqui, Eclesiastes 3, do 1 ao 8, é muito longo pra gente ler, né? Mas o 1 já fala assim, para tudo há uma ocasião certa. Não é uma ocasião certa. Então, essa é a cabeça do fleumático. Para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada coisa, cada propósito de Deus debaixo dos céus. Tempo de nascer, tempo de morrer, há tempo para todas as coisas. Então o fleumático, ele não se apega a isso. O tempo dele é um tempo fluido. E eu brinco, né, que eu tenho um fleumático em casa. E na fase da adolescência era muito difícil, né? Até algum tempo atrás era muito difícil essa conversa. Por quê? Porque ele ficava no quarto dele, nunca foi de se trancar, nada, mas sempre foi muito reservado. Gostava de música e tal, sempre muito reservado. Ficava no quarto dele e falava assim, ele não se importa, ele não pergunta, ele não nada. É como se ele não se importasse com as pessoas. Isso me incomodava muito. Eu falava, filho, tá tudo bem? Filho, tá tudo bem? E ele falava, não, mãe, tá tudo bem. E demorou para eu entender isso. E aí, quando eu entendi, as coisas melhoraram muito.
né? O fleumático tem uma coisa que ele é muito engraçado. O fleumático, ele tem ações bem gradativas. Mas, gente, deixa um fleumático com fome pra tu ver. E você pode ver que Jesus era um fleumático que gostava de comer bem, porque ele olhava para as pessoas e falava: fulano, vou comer na tua casa. Porque o fleumático, ele é introspectivo, como o melancólico. Então, ele gosta das coisas para dentro. O olhar dele vai ser sempre para dentro. Eu brinco, né? Falo sério, que quando a gente fala do pingar a água no fleumático, a gente precisa tomar muito cuidado. Porque como é uma pessoa que não explode, como é uma pessoa assim que não fala, existem coisas que nós vamos fazendo para eles e eles vão se enchendo. Então a gente precisa tomar muito cuidado em lidar com o fleumático, porque eles também, gente, são orgulhosos, viu? Né? Tem até um meme, né, que fala que o fleumático é um poço de orgulho. Porque como eles são fechados, é mais difícil você acessar, né? Porque eles são mais profundos e um poço é profundo. Então é mais difícil de a gente acessar. Por isso que nós precisamos entender todos os temperamentos. Se você é fleumático, você não é preguiçoso. Se alguém falar pra tu que tu é preguiçoso, você fala: não, é o meu tempo. Gente, o fleumático, ele não é preguiçoso. O fleumático, ele se importa sim. Ele quer estar junto sim. Mas é no tempo dele. O fleumático não é uma pessoa, até falei da última vez, que a gente nunca grita com uma criança fleumática. Porque ele nunca vai absorver as coisas rápidas, do jeito que a gente quer. É o jeito dele, ele foi feito dessa maneira. Então, a gente precisa entrar no tempo dele. Foi o que eu falei, o dia que a gente falou sobre um pouquinho de todos os temperamentos, a gente não vai conhecer o nosso temperamento pra gente falar assim pra pessoa: olha, eu sou fleumático e você vai ter que me aceitar do jeito que eu sou. É tudo no meu tempo. Não, não é isso. A gente acaba conhecendo os nossos temperamentos para quê? Pra gente lapidar as nossas fraquezas. Por exemplo, eu contrato um fleumático para trabalhar na minha empresa e eu preciso de um projeto com data. Ele vai ter que se coçar, ele vai ter que se estabelecer para isso. Né? Um fleumático, por exemplo, nas profissões, é um ótimo professor. Porque ele consegue ouvir as pessoas, porque ele consegue olhar, interpretar. Chegar no meio do ano, ele conhece todos os alunos por nome. Por quê? Porque ele observa, ele tem esse tato, né, com as pessoas. Então é muito fácil lidar com o fleumático dessa maneira. Mas não pense que ele vai jogar tudo de uma vez. Né? O fleumático é um cara que nunca vai dar uma cartada. Truco, ladrão! Não, não vai, minha gente. O fleumático prefere o Uno, que é um jogo de inteligência. Então, na área de tecnologia, os fleumáticos se dão super bem, porque eles lidam com isso muito fácil. Porque eles leem, recebem, né, a programação que eles têm que fazer, pensam, então eles recebem, eles conseguem contornar o problema. Então é ótimo, para a área da psicologia, um fleumático é ótimo. Por quê? Porque é uma pessoa que entende. Na área de estética, você pega uma mulher fleumática, para a área de estética é muito bom. Sabe por quê? Porque ela vai olhar para a pessoa, vai olhar para o paciente, vai entender a necessidade dela. Sei lá, vamos lá. Ai, gente. Estou precisando fazer um botox, né? Fazer um botox. Então ela vai olhar e ela vai conseguir olhar os detalhes, ela vai conseguir pensar o que cada coisa vai atender melhor aquela paciente. Então eles têm um olhar mais minucioso nisso e eles têm tempo para respirar e entender aquele paciente. Por exemplo, um fleumático também daria muito certo sendo funcionário público. Gente, imagina um colérico funcionário público, não ia funcionar, ele ia bater nas pessoas, ele ia, imagina. E aí o fleumático não, porque ele estuda, ele aprende, tem aquele tempo, eles cumprem processos. Isso é ótimo, dentro de uma empresa, uma pessoa que cumpre processos, isso é muito bom. E dentro de casa? Como é lidar com o fleumático dentro de casa? Se você aprender a respeitar o tempo dele, seria ótimo. Agora, fleumático,
aprenda também com as outras pessoas. Se doa um pouquinho, sabe? Cultive sim a perseverança, cultive sim o tempo de solitude, cultive sim essa amabilidade que vocês têm. Mas também estejam prontos para ouvir, sabe? Tenham uma boa discussão, aprendam assim, eu brinco, uma boa briga para ouvir o que o outro tem para falar. Eu brinco que a frase do fleumático, né? Aquele meme, ai, tem uma preguiça, sabe? De brigar. Ai, não vou brigar com isso não, me dá preguiça. Porque eles não querem mesmo discutir, eles não querem mesmo brigar. E tá tudo bem. Mas, senhoras, que nós precisamos lidar com isso. E isso é importante porque você valoriza o outro. Dentro de um relacionamento onde você não se expõe, onde você não expõe a sua opinião, onde você não declara o que você quer, o que você não quer, é muito complicado. Né? Esse relacionamento, ele tende a morrer. Porque todos os relacionamentos, gente, eles são alimentados pelas palavras. Não tem jeito, né? Uma atitude fala mais do que 1000 palavras. É claro que sim. Só que todos os dias nós somos alimentados pelas palavras. Não vai dar para todo dia a pessoa vir te dar flores, te levar para jantar. Não, não dá. Então é o dia a dia, são essas palavras que elas precisam ser alimentadas. Então, para um bom relacionamento fleumático, fala com a pessoa que você ama, ouve, mas dê a sua opinião, por mais que ela seja diferente. Tá tudo bem discutir, tá tudo bem conversar. O bom é como a gente sai dessas conversas, entende? O bom é como a gente lida com essas diferenças. A vida, ela é uma delícia. E sabe por que ela é uma delícia? Porque ela tem um monte de divergências. A vida é boa porque a gente consegue olhar para o outro e ver que nós somos extremamente diferentes. E para o fleumático isso é bem gigante, assim, porque ele consegue ser o introspectivo que tem paz de espírito. Ele consegue ser o introspectivo que não tem mágoas, que não se ferem muito. Então isso é muito bom. Eu falo que se eu pudesse escolher, o meu temperamento seria o fleumático. Porque é o cara que vai morrer com 200 anos, é o cara que vai viver muito, é o cara que não vai sofrer com as dores da vida, né? Vai sofrer, mas também não vai arrastar a corrente. Isso é ótimo, ele é livre, ele não vai arrastar a corrente, não vai ter nada que o paralise. Mas se ele não tomar cuidado, ele entra numa introspecção tão dentro dele que ele fica paralisado. Deixa isso pra lá. Não preciso. Tá tudo bem. E não é assim. Então, tem horas, fleumático, que a gente precisa de uma boa briga. Então, o texto que eu vou deixar para você ler é Eclesiastes 3, do 1 ao 8, onde há tempo para todas as coisas, e há tempo para nascer e há tempo para morrer. Então, aproveita cada tempo, cada estação para fazer as coisas, para você crescer, para você florescer. Porque a gente tá aqui para isso, pra gente se lapidar e crescer. E, gente, deixa aqui nos comentários o que vocês têm achado dessa jornada, se tá ajudando vocês, se vocês têm entendido o seu temperamento, se tem ficado muito mais fácil ou mais difícil, porque isso me ajuda muito. Manda pros amigos, compartilha, porque aí o YouTube entende que esse assunto é relevante, que esse conteúdo é relevante. E o mais importante, a gente vai levar Jesus para todas as pessoas, porque nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus e tem coisas que nós precisamos lapidar. Então, fleumático, vamos lapidar essa preguiça? Vamos sair de casa, vamos para uma boa briga, vamos conversar com quem a gente tem que conversar, vamos colocar os pingos nos is, né? E curtir a vida e viver, porque essa diferença ela faz muito bem pra gente também. Tá bom, gente? Fique com Deus e até o próximo vídeo.